presença hoje é do empreendedor, jovem empreendedor e um dos embaixadores da Singularity Universidade no Brasil, Leonardo Carrareto, com quem a gente passa a conversar. Léo, na verdade você está voltando aqui, você já esteve aqui no Presença, mas o trabalho que você desenvolve, ele é tão pulsante do ponto de vista da dinâmica do conhecimento que você precisará voltar aqui algumas vezes para generosamente compartilhar o ritmo de que essas coisas estão sendo implantadas no Brasil, né? É sempre uma honra estar aqui com você, Eustáquio, e particularmente que essa intensidade das vezes que eu venho aqui até se aumente, assim como o que a gente fala, a tecnologia exponencial, né? Então a gente está cada vez mais exponencialmente falando sobre esse tema que é fundamental todo mundo entender e compreender o que a gente está passando. As pessoas começam a se perguntar que mundo é esse, que mundo complexo, que mundo ambíguo, que mundo agitado, líquido, que as coisas mudam o tempo todo. A gente deu o apelido desse no mundo de mundo VUCA, né? Ele é volátil, incerto, do inglês uncertainly, complexo e ambíguo. Então a gente deu o nome desse mundo de mundo VUCA, que é uma grande muvuca. E a gente precisa estar o tempo todo se conectando e conversando sobre isso. É assustador pensar o seguinte: se você vai para uma escola hoje convencional, isso não é nada, não é nenhum dado novo. Estou dando um dado de 15 anos atrás. Quando a pessoa conclui o curso, já está totalmente defasada, né? Totalmente defasada. Totalmente. Existe um estudo para isso, porque por que as profissões tinham 30 anos de duração? Você normalmente se aposentava com 30 anos. Porque era o tempo de vida do conhecimento. Levava 30 anos para você precisar reciclar todo o conhecimento. Um ano e 6 meses. Hoje, a última pesquisa deu em 5, mas a gente está perto de 2 anos e meio para você atualizar completamente o conhecimento de uma profissão. E a gente fala o seguinte: o nosso modelo educacional ainda é de 4, 5 anos. Então a pessoa já sai tendo que no meio defasada e tem que se colocar, e as pessoas, principalmente, elas vão ter outra oportunidade. Eu olho muito pelo lado positivo esse aspecto, Eustáquio, que é o seguinte: que se você quer ter mais de uma oportunidade de carreira, se você ia ser só, por exemplo, jornalista, agora você pode ser jornalista, você pode ser empreendedor, você pode fazer várias coisas ao longo de uma vida. A gente está usufruindo de mais oportunidades. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, realmente. Mas em compensação tem que correr atrás da informação. Tem que ter um estresse de aprendizado, né? Porque a informação está sempre se atualizando, mas antigamente é o que você falava, projetava-se um curso superior para exercer um ofício por toda uma vida. Exato. Né? Excepcionalmente, as pessoas se viam sem aptidão para aquele curso que fizeram para ter uma expectativa social e se lançavam outro. Conheço muito médico que se tornou jornalista, muito médico engenheiros que enveredaram para outras profissões. Sim. Mas hoje em dia é impressionante isso. Está um volume muito grande. E aí a gente vai ter várias carreiras ao longo de uma mesma vida. Então a gente vai poder usufruir de outras oportunidades. Ao mesmo tempo que a gente vai ter que intensificar o ritmo de estudos, de aprendizado, a gente vai poder ter essa vantagem. Como já disse o poeta, né? Mais do que nunca a vida será curta para ser pequena. Exatamente. Né? Agora, fala a respeito de Singularity. Eu vi as palestras, vi algumas palestras do TED, achei o formato show de bola, porque nós estamos vivendo uma época também que o tempo de download de qualquer arquivo já te deixa impaciente, né? Se você não baixar nada em menos de 10 segundos, você descarta. Exatamente. E eles formataram aquelas palestras de 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, com começo, meio e fim, com altas autoridades. Que formato interessante, hein? Na verdade a Singularity, ela nasceu da união de dois futuristas, duas unidades. Um é o Ray Kurzweil, que foi a pessoa que mais acertou previsões desde a década de 70, ele foi quem mais acertou previsões sobre esse futuro que a gente está vivendo. E o outro é o Peter Diamandis, que é também um grande pensador e é líder de vários líderes, várias lideranças mundiais. E eles se juntaram para construir vamos dizer assim, essa bússola para grandes líderes, que é a Singularity hoje. A Singularity hoje, ela está colaborando para essas lideranças entenderem que não é só sobre tecnologia, é sobre como o mundo está mudando e, além de sobreviver, as pessoas não vão precisar sobreviver apenas, vão precisar liderar e construir esse novo mundo. Então a Singularity tem sido esse refúgio, essa oportunidade para grandes lideranças entenderem qual é esse movimento do mundo. Então elas produzem estudos de futurismo e principalmente sobre essas tecnologias e como elas podem impactar positivamente 1 bilhão de pessoas, que é um universo que a gente está vivendo de toda a aceleração, toda a velocidade que o mundo está ganhando. Uma das coisas que eu acho assim, muito
claras e notórias sobre isso é que em 1800 a gente tinha 1 bilhão de pessoas. E 200 anos depois, a gente tem 7, quase 8 bilhões de pessoas. Se a gente cresce tanto a quantidade de pessoas, os problemas acompanham. Os problemas eles vão na mesma velocidade que o crescimento das pessoas. Exponencializam também. Exatamente. E a gente precisa de líderes, a gente precisa de pessoas que construam esse novo mundo para essa quantidade exponencial de pessoas. Então ela é, na verdade, dirigida para a formação de lideranças, para reciclagem, formação ou reciclagem de lideranças. Exatamente. Aí o que ela faz? Ela reúne em programas, em grandes encontros mundiais, encontros locais, mas principalmente ela tem um curso muito famoso de 10 semanas que ela foca em receber empreendedores ou pessoas que querem desenvolver ideias que podem impactar, que podem positivamente mudar a vida de 1 bilhão de pessoas. A presença hoje é do empresário, empreendedor, embaixador da Singularity Universidade aqui no Brasil, Leonardo Carrareto. Voltamos já. Voltamos com a presença do empreendedor e embaixador da Singularity Universidade aqui no Brasil, Leonardo Carrareto. Leonardo, esse trabalho dessa Singularity em formação de lideranças, voltado para a formação de lideranças, para esses novos tempos, né? Trabalha muito com a palavra que antigamente soava ambiciosa. Nos anos 70, muitos anos antes de você nascer, proliferou uma categoria de pessoas que foram tratadas com certo, não vou dizer descaso, havia um tom de gozação em cima da referência à atividade deles, que eram os futurólogos. Sim. Mas agora nós temos os futuristas, né? Os futuristas. Temos os futuristas. Você, inclusive, se inscreve um pouco nisso, né? Eu acabo fazendo alguns trabalhos, principalmente alguns movimentos da gente conduzir empresas e conduzir instituições. Para-enunciar cenários, situações, Exatamente. Contextos. Existem ferramentas, apesar do nome envolver muita curiosidade, Sim. Existem ferramentas e técnicas para desenvolver isso dentro do Foresight, que é essa parte de visão de futuro. Existem algumas outras ferramentas de futurismo. A própria ficção científica, se você olhar todos os grandes clássicos, 2001, Odisseia no Espaço, Star Trek, os principais filmes de ficção científica e livros também, eles sempre foram muito utilizados na forma como a gente constrói futuro, porque existem alguns futuros, o futuro sempre foi plural, né? Uhum. Então existe o futuro desejado, existe o futuro possível, um futuro provável de se acontecer, e a gente tem que se aplicar a construir esse futuro. Esses que você falou na década de 70, né? Alvin Toffler, Faith Popcorn, e vários outros futuristas. Agora o Alvin Toffler, muita coisa se confirmou aí. Muita. Alvin Toffler é uma sumidade para nós Terceira onda. Exatamente. É um clássico dele. Exatamente. Né? E esses futuristas, eles eram vistos até com uma certa descrença, mas à medida que as previsões, como você falou de Toffler, vão se cumprindo, vão se executando, né, pela visão e pelo uso de ferramentas aplicadas, certamente a gente vai começando a entender que o mundo nesses tempos turbulentos, a gente só vai conseguir sobreviver se a gente visitar constantemente o futuro. Se você não fizer projeções, você não vai conseguir construir nada. Você vai ficar muito... você não vai conseguir protagonizar essa mudança e vai ficar à mercê de quem fizer. No bloco anterior você citou o espaço médio de duração digamos assim, da vida útil do trabalhador para a aposentadoria coincidia com o período de duração de uma profissão. Você falou que inclusive agora com a tecnologia disponível reduz até 2 anos e meio. Isso. Mas eles falam que agora, o ano que vem, esgota o alcance da lei de Moore, aquela lei de que os processadores não duplicarão a cada um ano e 6 meses a sua capacidade de processamento. Como é que você vê isso? Então, a lei de Moore sempre foi desse fenômeno que é essa velocidade exponencial, sempre foi o pilar principal. Mas, sinceramente, não tem como esgotar muito, eu não acredito, eu olho com muita descrença sobre isso, porque a gente continua construindo tecnologia sobre tecnologia. A premissa da lei de Moore é que, por a gente avançar numa tecnologia... A capacidade de processamento da informação. Exatamente, a gente consegue construir outra melhor. A gente vai utilizar novas ferramentas, a gente vai crescer muito na nanotecnologia,
que ainda, por exemplo, é embrionária. Nossa, o nego está falando de Matrix com a nanotecnologia. O robozinho, o nanorobô entrar no sangue, lá no cérebro e desconectar as sinapses. Já existem projetos já premiados de órgãos como chip. Você tem um pulmão como chip. Não quer dizer que ele vai estar amanhã no seu pulmão, mas quer dizer que você vai poder fazer estudos e conduzir melhor conhecimento sobre o corpo humano utilizando essas ferramentas. Reprodução de pele, você produzir pele em laboratório. E a gente está vivendo um período que a gente até discute o transhumanismo. Como a gente já fala em viver 120 anos, 100 anos, já parece ser até padrão que as próximas gerações vivam mais de 100 anos. Mas como é que vão ser esses seres humanos que eles vão ser híbridos? Eles vão ser sintéticos e gente. Exatamente. Como a nossa memória hoje ela está baseada no celular. Mas e quando a nossa memória estiver ancorada em outros dispositivos? E como o nosso corpo, meu braço, ele puder ter um desempenho melhor, um movimento melhor, mesmo com a idade, a partir desses dispositivos. Isso que são as bases, as premissas para a gente discutir transhumanismo. Como é que vai ser esse humano do futuro? Isso não é distopia não, né? Não. Isso não é distopia porque a gente olha com muito otimismo. E, na verdade, você não constrói você não constrói futuro com pessimismo. Toda vez que a gente olha de forma pessimista para o futuro, a gente não está construindo ele. A gente está se evitando que ele venha, deixa ele para lá. Então, todos os movimentos distópicos, eles são muito bons para nos alertar quais são os futuros não desejados. O que queremos evitar. Exatamente. Quando você vê um Black Mirror, quando você vê uma série e que aquilo te assusta, e você fala assim, meu Deus, e como é que vai ser isso? Isso aí são alertas para as nossas amígdalas, né? Não as da garganta. Mas exatamente, para a gente estar atento e poder construir um futuro melhor. Bom, hoje, enquanto esse futuro não chega, e ele está vindo ao nosso encontro a 60 segundos por minuto ou a 60 minutos por hora, vamos pensar o seguinte. É mais importante nesse momento, já é consenso de que a tecnologia logo se banaliza e o que é diferencial competitivo hoje por causa da tecnologia logo deixa de ser, porque a tecnologia se banaliza, Sim. Se torna um conhecimento compartilhado. Então, anterior ou antes da importância, da prevalência da tecnologia, o que tem que se operar, o que tem que se atentar para a questão da cultura, né? Sim. De uma nova cultura sincronizada, é isso? Exatamente. A gente precisa preparar as pessoas para assimilarem esse novo momento. Porque tá todo mundo ainda, tem gente que ainda tem em ondas, né? Tem pessoas que ainda não entenderam, não chegou a esse conhecimento ainda. E a gente fala num país como o nosso, que tem uma proporção continental e principalmente a gente tem muitas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Essas pessoas não estão preocupadas ainda com essa mudança. Mas nosso objetivo é que elas sejam impactadas por elas. E quanto mais pessoas em posição de promover melhorias, promover esse impacto positivo, que elas estejam conscientes. Eu gosto muito de comparar esse movimento quando a gente mudou da era agrícola para a era industrial e aí houve o ludismo, as pessoas começavam a quebrar as máquinas, começaram a se rebelar. A hostilidade contra o medo do novo. Exato. E não que o modelo industrial, na época, ele tivesse perfeito, as pessoas trabalhavam muito, tinha exploração infantil dentro das fábricas, mas a gente era uma evolução, era um movimento de evolução, era um movimento de melhoria que a gente precisou viver. E quando as pessoas no ludismo quebravam as máquinas, elas estavam projetando o que hoje a gente vê quando as pessoas se revoltam e se rebelam contra esse avanço. Quanto mais a gente fala sobre isso, às vezes esses casos vão ficando mais isolados, mais passados, mas tem pessoas ainda que falam que o mundo não está errado, a gente não precisa ir para tanta tecnologia, não é o caminho, e muito pelo contrário, a gente precisa se preparar para a gente fazer essa transição melhor que a gente não fez na era da agrícola. Sem dor, como conforto. Exatamente. A presença hoje foi de Leonardo Carrareto, empreendedor futurâmico e representante no Brasil da Singularity University. Eu convido você a estar conosco amanhã na sequência dessa conversa, porque sobre esse assunto, quanto mais se aprender, melhor nos previne para esse futuro que está vindo ao nosso encontro. Até já, então.